Olá, hoje a gente vai resolver o problema 15 da OBL 2020, que é a Olimpíada Brasileira de Linguística. E é um problema bem legal porque ele mistura matemática com linguística e outras coisas também. Bom, qual que é o problema? O problema fala sobre uma língua africana lá, dá uma contextualizada, e aí ele fala que tem um quadrado mágico, ou seja, a soma das colunas dele, das linhas e das diagonais é a mesma. E aí a gente vai colocar os algarismos de 1 a 9 aqui nesse quadrado, e essa soma vai ser constante, porque é um quadrado mágico. E ele deu, né, os respectivos nomes. Os respectivos não, os nomes embaralhados assim do quadrado mágico, mas a gente sabe que cada nome aqui é referente a algum algarismo, né? De 1 a 9, claro. E aí a gente tem que descobrir, basicamente, a diferença entre um desses dois números aqui e a soma, mas a gente consegue descobrir todos os números. Então a gente vai descobrir todos os números para conseguir fazer todas as contas que pedirem pra gente, certo? Então fica mais fácil. Beleza, vamos então montar o quadrado mágico usando os nós algarismos, né? Os nós algarismos indo-arábicos, que aí a gente consegue comparar os números. Primeiro a gente tem que achar a soma. Qual vai ser essa soma que vai dar em todas as linhas, colunas e diagonais? Você tem que reparar que quando a gente faz a soma das colunas, aqui ó, o que vai acontecer? A gente está somando todos os números uma única vez, né? Que a gente vai pegar esses três, depois a gente vai pegar esses três e esses outros três. Então a gente vai pegar cada um deles uma única vez. E aí eu vou ter aqui a soma, né? Se eu fizer sominha aqui, vai dar esse S aqui que eu vou chamar da soma constante. Então a gente soma isso, soma esses 3 S's, vai ficar com 3S. E a gente sabe que esse 3S é a soma de todos os algarismos que se repetem uma única vez. Então é a soma de 1 a 9. Então eu vou fazer de um jeito mais organizado. Vou fazer assim, ó. 3S é igual a 1 mais 2 até mais 9, certo? E essa soma é bem tranquila, você pode fazer no papel, você pode usar aquela soma de Gauss, etc. E aí você vai chegar em 45. E aí, né, 3 vezes S é igual a 45, S vai ser 15. Se você quiser, você pode passar o 3 por outro lado dividindo, dividir os dois lados por 3, acho que não tem muito erro nisso. Certo? Então S é igual a 15. Então beleza, a gente já achou a soma. Então eu vou deixar isso aqui, deixar aqui, por exemplo. Tá, então S é igual a 15. Beleza. Agora, vamos olhar para os algarismos mais extremos que a gente tem. Por quê? Porque se a gente pega, por exemplo, o 9 não vai poder estar aqui no meio. Porque se ele estiver aqui no meio, ele vai participar tanto dessa soma aqui, quanto dessa soma aqui, quanto dessa, por exemplo. Então o 9 ele vai estar somando com todos os algarismos, tá vendo? E ele não consegue fazer isso. Porque, por exemplo, vamos ver quantos trios ele pode participar. Então, o 9, ele não pode já estar junto com o 6, né? Nem com 6, nem com 7, nem com 8. Porque a soma já vai dar mais que 15. Nesse caso, 9 mais 6 dá exatamente 15. Só que a gente precisa de um outro algarismo aqui. E aí vai passar de 15. Então ele tem que estar no máximo, né, com 5. Que aí a soma vai dar 14. E aí a gente consegue colocar um 1 aqui também. Que aí vai somar, né? 9 mais 5 mais 1, 15. Então a gente consegue colocar esse trio aqui em algum lugar. Certo? Agora, qual que seria o próximo trio? A gente coloca o 9 aqui e aí coloca o 4, né? Seguindo essa ordem aqui dos maiores números possíveis. Então, 9 mais 4 dá 13. E aí vai o quê? Precisar do 2 aqui. Então, esse aqui é um outro trio possível. E agora, se a gente fizer assim, ó, 9, 3, vai dar o quê? 9 mais 3 vai dar 12. E aí a gente vai precisar de 3 aqui de novo. Só que não dá, né? A gente tem que colocar o quadrado aqui, um número no quadrado, uma única vez. Aí não teria jeito, né? A gente tinha que colocar, por exemplo, 9, 3, 3. Aí não dá.
Então, a gente só vai ter esses dois únicos trios. Só esses dois. Porque se a gente tiver 9, 2, qual vai ser o próximo? Vai ser 4. Mas é a mesma coisa, né? A gente está supondo que a ordem não importa. Porque depois a gente vai permutar eles, se a gente quiser. Mas são só esses dois possíveis trios. Deixa eu fazer essa divisãozinha aqui, ó. Beleza? Então, a gente sabe que o 9, ele não pode estar no meio. Por quê? Porque se ele estiver no meio, ele vai participar de pelo menos 5 trios aqui, ó. Ele vai participar desse trio, desse trio, desse trio e desse trio. Então, não dá, ele só pode participar de 2. Agora, se ele estiver na ponta, ele vai participar da diagonal, de uma linha e de uma coluna. Então, não tem jeito também. Ele não pode estar em nenhum desses cantos nem no meio. Então, ele só pode estar aqui, ó, nesses lugares aqui, vamos supor assim, no meio do lado. E como a gente está começando a montar o quadrado agora, a gente pode escolher qualquer lugar para ele. Porque a gente acabou de montar o quadrado. Se eu colocar ele aqui, não vai fazer diferença. Eu posso rodar ele e colocar ele aqui também. Por enquanto a gente está numa situação meio de simetria, vamos dizer assim. Então, o 9, eu vou colocar o 9 aqui, para começar a montar o nosso quadrado. Agora, vamos ver o número 1, que é o extremo do outro lado, que é o menor número. O 1, ele não pode estar junto com 2, por exemplo. Porque se ele estiver junto com 2, a gente precisaria do 12 para fechar essa soma 15. Então ele não pode estar com 2. Então vamos ver qual que é o mínimo. Se ele estiver com 4, não vai dar também. Porque a gente vai precisar do 10. E o 10 não está no nosso leque de possibilidades. Então ele só pode estar com 5, né? E a gente já viu esse caso, que é um 5, 9. Então a gente tem esse primeiro caso. Vamos ver quando ele estiver com 6. Quando ele estiver com 6, a gente vai precisar de 1 mais 6 dá 7. Para completar 15 vai ser 8. Então 1, 6, 8 é uma outra possibilidade. E acabou as nossas possibilidades, né? Porque se a gente coloca um 7, a gente vai precisar de outro 7 aqui. E a gente já viu que não dá para repetir número. Então vou eliminar aqui também. Então 1, 5, 9 e 1, 6, 8 é a nossa única possibilidade. Porque se a gente coloca 1, 8, aqui vai ser o 6. E a gente já viu que não faz diferença, né? Então, tá acabando minha tinta, mas são essas duas duplas aqui também. Isso significa que o molho só pode participar de 2 trios e, consequentemente, ele só pode estar num desses lugares aqui, né? Então, ele vai ter que estar aqui. Por que ele vai ter que estar aqui oposto ao 9? Porque se ele estiver aqui, ele não vai conseguir somar com 9. E ele precisa somar com 9, ele precisa fazer parte do trio do 9 também. Então, ele tem que estar aqui. Para quem não entendeu, talvez eu tenha falado muito rápido, eu vou falar de novo. O 1 ele vai ter que estar junto com o 9 para ele participar dessa soma junto com o 9. Porque a gente viu que o 9 precisa estar com 1 e o 1 precisa estar com 9. Se eu coloco 1 aqui, eles não vão participar da soma deles. E a gente precisaria de outro trio. Só que a gente já viu que eles só podem ter 2 trios determinados aqui. Então, o 1 ele tem que estar aqui oposto ao 9. E aí, o 5 tem que estar aqui, para fechar a soma 15. Então, beleza, a gente já descobriu que o 5 ele tem que estar no meio. Aí a gente já consegue descobrir, por exemplo, se você anotou, ou se você está com a prova aí, você sabe que o número que a gente está falando é o tano, olhando para aquele idioma. Mas vamos terminar o quadrado mágico. Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos olhar para o outro trio do 9 aqui, que é o 4 e 2. A gente sabe que eles vão ter que estar aqui, né? Ou o 4 vai estar aqui e o 2 aqui, ou o 2 vai estar aqui e o 4 aqui, que é o único trio que falta para o 9. Eu vou deixar assim, porque não faz diferença, certo? Não faz diferença eu colocar o 4 aqui e o 2 aqui, porque a gente está numa situação simétrica, ó. O 9, o 5 e o 1 estão pegando aqui na metade, vamos dizer assim. Então, é uma situação simétrica, não faz diferença também onde eu vou colocar o 4 e o 2. Certo? Então, eu vou deixar assim, 2 e 4. Então, a gente terminou esse aqui, e a gente consegue fazer esse aqui também. De uma forma simétrica, vamos ver. Não é de uma forma simétrica porque a gente consegue
já terminar essas diagonais, ó. 2, 5, vai ser o 8 aqui, né? 2 mais 5 vai dar 7, para completar 15 vai ser 8. Então o 8 vai estar aqui. 4, 5, 6. Para completar 15 também. Aí beleza, terminamos aqui e agora a gente termina. A gente simplesmente termina o nosso quadrado mágico. Então 8, 4. 8, 4, qual que falta? 3. 3 aqui e aí vai ser o 7 aqui. Só terminar o quadrado. Então vamos comparar agora o quadrado mágico que a gente fez com o quadrado mágico na língua... Deixa eu ver o nome. Lingone.